Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos prosseguir nossos estudos sobre as perdas, os ganhos e a direção de Deus, baseado no capítulo 20 do livro de Juízes, que nós já estamos hoje no terceiro dia desse mês, a terceira segunda-feira desse mês que nós estamos estudando, né? Então, nós estamos estudando aqui e, graças a Deus, temos tido bom progresso de entendimento na palavra do Senhor. Então, como temos pessoas que nem sempre estão aqui, nós vamos fazer agora de início, situar de novo todos no mesmo ponto. E para você que já ouviu, aproveite para recapitular. Eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais longa, vamos ler o texto, fazer uma introdução para que possa as pessoas todas se situar para entrar no propósito de que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos ler a partir do versículo 18 do capítulo 20 de Juízes, né? Que diz assim: os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas. Tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Então, aqui, primeira observação, eles foram pedir, conversaram com Deus, pediram a Deus quem irá primeiro. O Senhor falou: Judá irá primeiro, né? E aí eles foram e perderam 22 mil soldados. Verso 22. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante o Senhor até tarde consultar o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Bom, nós fizemos já todo esse contexto. Eu vou fazer aqui uma contextualização agora dessa situação, para que todos se situem lá então. Então, esse texto ele está falando da história do levita que ele passava por Gibeá, na tribo de Benjamim, né? E ao pernoitar por lá, tentaram matar ele, mas ele escapou e mataram a sua concubina. Aí ele cortou ela em 12 pedaços, mandou um para cada região, cada tribo de Israel. Como era processo, procedimento, eles se reuniram em assembleia, né? E decidiram que era necessário cumprir a lei contra aqueles que fizeram tamanha atrocidade com a mulher, né? Convocaram a assembleia, todos concordaram em fazer a justiça, mandaram alguém para tentar conciliar a situação antes de haver a guerra, né? Não tiveram sucesso. Aí eles foram consultar a Deus. E quem de nós irá primeiro? Deus falou: Judá irá primeiro. E aí foram lá e perderam 22 mil homens no primeiro dia de luta. Aí eles voltaram, choraram, consultaram a Deus de novo e disse: devemos ir? Eles falaram: vão. E aí perderam mais 18 mil homens de novo. Nós estamos aqui explicando que, na realidade, na terceira vez que eles foram a Deus, eles foram todos, que vai ser provavelmente o tema das duas próximas segunda-feira, o que eles fizeram para, na terceira vez, eles saírem vitoriosos. E por que eles perderam aqui? Então, nós já falamos isso. Se você não viu, tem os outros vídeos que já está aí, explicando, já está no canal, explicando nos estudos das outras 2 semanas, né? Então, é só você ver, se você ainda não viu, já se situa disso, tá certo? E aí você olha aqui como um ser humano, como eu, e olha assim, mas espera aí, eles estavam fazendo as coisas certas, estava dentro da lei. Naquela época era normal matar a pessoa, a pena de morte, vamos dizer assim, para quem cometesse esse tipo de crime. A causa era justa, eles fizeram tremenda injustiça e eles tomaram todo cuidado, se reuniram, aprovaram
de tomar aquela decisão, depois consultavam a Deus cada vez que eles foram para sair para a guerra, e as coisas não aconteciam como eles esperavam. Então, essa questão, ela já está explicada nos outros vídeos, mas para a gente nós situarmos aqui rapidamente, o que aconteceu? Eles foram consultar a Deus como se fosse uma simples assim, ó, Deus, nós vamos guerrear, nós já decidimos isso, nós estamos com o exército pronto. Se você ler o restante, no início do capítulo, vai estar lá isso. Nós estamos tudo pronto, nós já vamos, só quero que o Senhor, para nós não deixar que nós não pedimos a direção de Deus, nós queremos que o Senhor diga quem irá primeiro, para dizer que, aí na realidade eles estavam dizendo que Deus falasse para eles quem iria primeiro. Não, então foi Deus que mandou, não, Deus mandou só decidiu quem ia primeiro. Eles não perguntaram mais nada para Deus, né? Então, e porque deu errado, eu estou mostrando que, na realidade, eles entraram num processo de Deus. E que nem tudo que são perdas são derrotas. É isso que eu queria dizer para vocês. É a essência que nós estamos falando. Nem tudo que é perda é uma derrota, assim, necessariamente. Então, quando nós falamos em perdas, nós estamos falando, às vezes, que são processos de Deus na nossa vida, ou libertações que Deus faz na nossa vida, porque tem pessoas, a Bíblia mesmo fala que tem pessoas que precisa tirar um olho ou cortar uma mão fora, para que senão, se ela te leva para o inferno, então é melhor se perder ela que perder a alma, perder a eternidade e tal. Então, às vezes, essas perdas que nós estamos falando, é que às vezes é melhor algumas perdas do que perder a batalha, porque do que não ter vitória. E na realidade, quando a gente fala aqui, nós estamos sustentando e explicando que o processo de Deus, quando ele se confronta com a nossa natureza humana, fatalmente para nós, em primeira observação, irão ocorrer perdas. Fatalmente. E aí, mas aí você pergunta, né? Mas aí, pastor, como que eu vou entender isso? Como é que a gente entende aqui na minha... Às vezes, aquele dia que você está lá na beira do fogão, ouvindo um vídeo desse, uma mensagem dessa, como é que eu entendo isso? É isso que nós estamos trabalhando todos os dias para tentar explicar para vocês como isso se processa. Como que a gente consegue entender. Vou adiantar já. Isso não é te marcar com X. Isso é prova de conhecimento. É prova que você precisa entender bem e não existe uma fórmula mágica, mas existe processos ensinados pela Bíblia e na vida cristã que a gente entende como isso acontece. É o que eu vou passar para vocês hoje. Porque quando nós falamos do processo de maturação em Deus que eles estavam, né, eu creio que dos que estão aqui, raramente alguém já não passou por isso. E quando a gente está nesse processo, a gente entende o quão difícil é a gente ter o discernimento correto dessas coisas. Porque lá um dia, quando você põe a cabeça no travesseiro, vem a dúvida. E é natural, porque nós somos seres humanos. Às vezes tem pastor que fala como se você fosse como se ele fosse um quase Deus, e como se fosse algo muito terrível, né? As coisas terrível assim no sentido de que a gente é muito fácil de resolver, que nós não temos esse impacto dessas coisas. Mas não, é difícil. Essas coisas não são coisas tão fáceis, mas nós, como ser humano, nós estamos sujeitos a isso, essas dúvidas, essas dificuldades, tudo isso que a gente tenta explicar para vocês. Então, Israel estava no processo de maturação em Deus, que é aquela questão, a igreja, qual que seria a missão mais clara da igreja? É pregar o evangelho, discipular as pessoas e levá-las à maturidade em Cristo. Essa é a essência. Quando as pessoas são maduras em Cristo, as coisas ficam mais simples. Você não tem meninos espirituais dentro da igreja, pessoas com mais maturidade. E maturidade, às vezes, não é só a pessoa que faz tudo certo. É a pessoa que, na hora que tem problema, sabe com quem se aconselhar, sabe para onde ir e sabe como fazer. Porque o imaturo muitas vezes aquele que não sabe, mas quer agir por conta. Não quer ter a humildade de aprender com as pessoas. Então, é isso que a gente está falando. E quando a gente fala em perdas e evangelho, eu sou categórico em afirmar para vocês que o evangelho
e eu estou afirmando, não sou eu que afirmo, é a Bíblia que afirma, o evangelho que prega vantagens materiais não é evangelho. O evangelho precisa ensinar você que vai ter perdas sobre a tua ótica. Sobre a minha ótica, eu tenho perdas. Mas essas perdas não são perdas sob a ótica de Deus, se for coisa da sua vontade. Tá certo? Então, por que que tem perdas? Poxa, veja lá, o evangelho verdadeiro, o que que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o que diz as três palavras. Negar-se significa você abrir mão do seu querer. Ó, abre mão do que você quer e submeta ele ao Senhor. Não quer dizer que o que você quer não vai acontecer, mas é o seguinte, se não acontecer, você não vai ter não vai considerar que isso é perda, porque você vai ter clareza que você abriu mão disso para seguir Jesus. Tome sua cruz. A cruz é símbolo, dentre outros, é símbolo de dor, de sofrimento, de mudança de vida, mudança forçada de vida, de castigo, dependendo da situação. Então, o que a pessoa olha. Então, a cruz, ela é um símbolo da caminhada. Como Jesus caminhou para o Calvário carregando a cruz, ao pegar a nossa cruz e seguir, quer dizer, nós vamos carregar a nossa cruz na nossa caminhada. Que isso não está dizendo assim, você embarque no seu carro de ar-condicionado e vai, pega a rodovia e vai embora. Não, não é isso. Você pega sua cruz, cruz se carrega caminhando passo a passo. Né? Não é pegar a cruz, coloca em cima do seu carro, do seu caminhão. É caminho. E siga-me. Seguir quer dizer, a direção é dele, não é a sua. À medida que você decidiu seguir a Jesus, tem que seguir a direção dele. Então, não é algo mais que nós agora é tudo por minha conta. Não, você já negou-se ao Senhor, negou-se a si mesmo, submeteu o seu querer a Ele, tomou sua cruz, está disposto a enfrentar essa caminhada, essa dura caminhada, e seguir a direção dele. E aí eu queria perguntar para você, nessa aqui, esse texto, ele traz a essência do Evangelho. Eu queria saber onde estão as vantagens materiais aqui. Não tem. Porque se você tiver interesseiro em coisas materiais, o teu lugar não é a igreja. Vai nas Vegas jogar, vai no bingo, vai em algum outro lugar. A igreja não é lugar de fazer apostas e buscar fazer troca com Deus. Então, mas aí, pastor, mas espera aí, mas então quer dizer que não tem nada, não, calma. Não é bem assim. Eu estou falando aqui uma força de retórica para que você entenda que as coisas materiais vêm, sim, quando nós aceitamos a Cristo, e às vezes muito mais do que se teria se não tivesse aceitado Ele. Mas onde está a diferença? Elas vêm como consequência de uma vida com Deus e não de um objetivo de buscar a Deus por causa delas. Quer dizer, você tem uma vida com Deus na tua fidelidade, na tua integridade, você demonstra sabedoria de Deus em sua vida, e Deus, e as coisas vão acontecendo na tua vida, e se elas não acontecerem também, você não está afim disso em primeira mão, você está feliz com o que tem, o que Deus dá. Se Deus dá, você está feliz, você adora Ele, se não dá, você está feliz e adora Ele. Você tem churrasco no final de semana, você está feliz, e se não tem, a gente está pedindo a Deus que no outro tenha, mas tudo bem, é Deus. Como Paulo disse, lá antecipando no versículo anterior, tudo posso naquele que me fortalece, ele dizendo assim, ó, por que ele disse isso? Que ele pode tudo? Porque ele falou, olha, eu já estou tão maduro nisso, que eu, para mim, já passei fome, já tive necessidade, já fui preso, já fui solto, já apanhei, já tive liberdade, já comi churrasco, já passei fome, já comi de marmita no navio, tanto faz. Para mim, essas coisas, eu já estou em outra dimensão, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, é isso que é o Evangelho. O Evangelho é essa mudança de atitude de vida, de um estágio materialista para um estágio de vida espiritual. Então, e agora? Como que a gente vai entender esse antagonismo da nossa interesse material que a gente precisa? Nós trabalhamos, nós temos projeto na vida, nós temos filhos, nós temos sonhos, nós temos empresa, nós temos emprego, estudamos na faculdade. E como é que a gente faz isso para entender onde está Deus nisso, onde não está, né?
Então, eu separei aqui em duas abordagens assim, bem rápidas, porque isso aqui é muito forte para a gente digerir tudo de uma vez só. Mas assim, eu vou falar, pegar um exemplo de uma perda, mais um exemplo bíblico de uma perda que Deus está no negócio. E condições de perdas que nós podemos ter, Deus não estando, tá bem? Então, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, está a narrativa da ressurreição de Lázaro, né? Então, Jesus era amigo de Lázaro, amigo da família, estava na casa deles, e de repente Lázaro fica doente. Eles mandam o emissário avisar Jesus, que estava ali, segundo algumas traduções da Bíblia, a cerca de 3 quilômetros da aldeia de Betânia, onde eles estavam. Avisaram Jesus e achavam que Jesus ia chegar lá, ó, é como você orar e a resposta vem já. Não. Eles acharam, nós chamamos, a pessoa vai lá, avisa Jesus, ele vem correndo lá, porque o Lázaro é amigo dele e tal, né? Tá sempre aqui em casa, um amigo, né? Aí, o que aconteceu? Jesus não veio. O que aconteceu demais? Lázaro morreu. E Jesus, depois de alguns dias, falou para os discípulos, bom, Lázaro dorme, então eu vou ter que ir lá. Ele falou, não, mas ele dorme acordado. Os discípulos falaram, não, não, ele morreu, né? E aí, Jesus se dirige até a aldeia, a aldeia de Betânia, mas isso, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, quer dizer, tinha mais todo o processo de sepultamento, provavelmente 5 ou 6 dias a mais, né? 5 ou 6 dias, eu não tenho certeza como era todo o procedimento de, de, é, de velório na cultura deles, eu não me ative a isso, mas certamente mais de 4 dias já havia acontecido isso. E, mas para as irmãs dele, Marta e Maria, elas já tinham perdido Lázaro. Eles disseram assim: bom, Jesus chegou, e daí, como é que tá vocês? Tudo bem? Ele falou: tudo bem, nada. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O senhor está atrasado, né? Já falou sobre isso, né? E aí Jesus, ele falou assim: não, não, mas calma. Ele falou: não, o senhor está atrasado. Ele não, agora já foi, já está sepultado há 4 dias, já cheira mal. Larga a mão disso, agora, né? Então, isso representa muito claramente que quando a gente olha sobre o nosso ângulo, a perda está consolidada. Mas Jesus já tinha falado lá antes, falou, não, eu vou lá resolver esse negócio. Ele tinha falado para os seus discípulos, eu vou lá e resolver esse negócio, porque Lázaro, ele só dorme, né? E aí, se você vê lá no versículo de 11 a 15, diz assim, de João 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Você vê como Jesus tinha um propósito com isso. E aí que tá as coisas. Quando as perdas acontecem, porque Deus tem um propósito na sua vida, elas não são perdas, elas são ganhos. E aí ele disse assim: seus discípulos responderam, Senhor, ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, ele falou: eu estou contente por não ter estado lá. Porque se Lázaro morre, Jesus estando lá, o que iria acontecer? O propósito não iria se realizar, ele teria que resolver ali, ó, ia lá e curar ele na doença. Mas olha o que Jesus falou: Lázaro morreu e para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Está dizendo para o discípulo: olha, eu vou lá, vocês vão ver como o Pai vai tratar disso. O propósito é ensinar vocês e todas as outras pessoas como que essa perda que estão achando que perderam não é perda. Porque isso está dentro de um propósito de Deus. Por isso que eu não fui, senão eu tinha ido lá, o Lázaro é meu amigo. Eu estou cuidando dele, mas está aqui na mão. E talvez esteja falando para alguém hoje que está lá insistindo com Deus porque quer, porque quer, porque quer algo, e Deus está dizendo, calma. Daqui 4 dias eu vou lá e resolvo, mas eu tenho 4 dias aqui. Deus não se atrasa. Talvez você está querendo as coisas rápido demais. O propósito de Deus é feito a seu tempo. Então, neste caso aqui, não houve perda nenhuma.
Simplesmente, eles estavam lá esperando Jesus no tempo do homem, e Jesus estava no tempo de Deus. Então, quando você quer que Deus age no seu tempo, quem é Senhor é você e não ele. Eu quero te lembrar, ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então, ele age no tempo dele. Quando nós queremos ser Senhor da situação, é porque nós já deixamos de submeter ao Senhor e à sua vontade. Tá ficando claro? Então, ele é Senhor nesse caso. Quando Deus está na situação, ele é Senhor. Aliás, ele é Senhor em toda situação, mas estou falando aqui, nessa aplicação, ele é Senhor. Não adianta nós queremos falar de perdas para alguém, se ela não entender isso, ela sempre vai ser perda. Não adianta eu querer explicar para você que perdas na visão do Senhor, de Deus, dentro do seu propósito, não são perdas, são ajustes do caminho. São coisas para que ele possa facilitar a realização do seu propósito. Agora, se as pessoas não conseguem ver isso pela ótica certa, para elas vai ser perda. E podem se transformar em perdas realmente se elas, nesse momento, não tiverem a sabedoria, né? Por exemplo, se as pessoas abandonarem o Senhor, se Marta e Maria chegam assim, eu não quero nem te ver, você não estava aqui, agora não quero mais. Porque as pessoas hoje que estão frequentando igrejas e servindo a Deus somente para receber benesses do céu, elas são assim. A hora que a benesse para, Jesus não interessa mais para eles. Ela não quer servir, ela quer ser servida. E essas pessoas que querem ser servidas, elas não servem ao Deus da Bíblia. Digo claramente. Quem prometeu riqueza em troca de adoração foi Satanás. Foi o diabo quando tentava Jesus, ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem prometeu riqueza em troca de adoração foi Satanás. Então, quem quer coisas materiais e busca Deus só por isso, não entende aquela ligação de consequência e objetivo, né? Quer dizer, quem serve a Deus por um objetivo de coisas materiais, ele, para tudo que não der certo como ele quer, vai ser perda, mas ele está por perda por quê? Porque ele está servindo a um Deus que não é o Deus, o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. Tá certo? Mas aí tem o seguinte, tem quando nós perdemos por culpa nossa. E eu quero dizer uma coisa para vocês que talvez você tenha dificuldade em entender. Você pode jogar fora a bênção de Deus para sua vida, que Deus já te deu. Vou dizer de novo. Você, eu, podemos jogar fora a bênção de Deus nas nossas vidas que Ele já deu, ou coisas que Ele já deu. E eu vou te citar um exemplo que está lá no comecinho da Bíblia, quem me ouve sempre já sabe, né? O que Deus tinha preparado para Adão e Eva? Deus preparou um jardim, coisa mais linda. Plantou lá árvores frutíferas, plantou lá, colocou um rio, lá tinha tudo de bom. Tudo de bom. A gente vê um jardim, mas não é esse jardim que a gente pensa aqui, que é um jardim de uma cerquinha aqui em volta da casa. Era algo grandioso, algo maravilhoso. Paisagens, flores, frutos. Ele só tinha que cuidar e cultivar. Ó, você, para não ficar sem fazer nada durante o dia, você dá uma cuidadinha, mas isso aí já é feito para você. Não tem problema nenhum, você não tem que se preocupar com nada. E o que aconteceu? Adão perdeu tudo isso. Adão perdeu. Por quê? Porque Deus foi só uma condição. Falou, só tem aquela árvore lá, tá vendo aquela lá? Não toca nela. Só isso. Você tem um jardim inteiro. Só aquela não. Então, eu ainda vou pregar esse dia sobre a mensagem do diabo, que é gente que prega só o não pode. Né? A mensagem do Senhor é o jardim inteiro. A mensagem de Deus, ele fala, tem todo o jardim para você cuidar e para vocês usufruir dele. Só tem aquela árvore que não. O diabo fala assim, Deus se deu todo esse jardim, mas deixou só uma árvore que não pode. Ó, veja, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Essa é a mensagem do diabo.
Quem pregou essa mensagem na Bíblia foi o diabo. Porque quem serve ao Senhor não precisa falar para ele o que pode, o que não pode, porque o Espírito Santo já ministra o seu coração e ele já sabe. Ele vai lendo a Bíblia, vai aprendendo e tão facilmente já entende a diferença do que pode e o que não pode. Quem vive pregando isso toda hora é o diabo, que fica jogando na cara das pessoas que ela não pode, tudo que ela está perdendo lá fora no mundo. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Sexta-feira não pode beber com seus amigos, e sábado não pode fazer aquilo, e não pode mais fazer isso, e não pode usar isso, não pode usar aquilo. Calma, não ouça essa mensagem. Mas voltando aqui, Deus criou um belo e confortável jardim, colocou o homem lá, e pelos seus atos eles perderam tudo isso. Não só perderam, mas se você ler lá no capítulo 3 de Gênesis, além de perder, eles receberam algo mais doloroso em troca. Porque perderam o jardim, perderam tudo que eles tinham lá, né? Perderam o contato com Deus, porque Deus visitava o jardim, né? Ao cair da tarde, ele vinha lá, deixa eu dar uma olhada nos meus meninos como estão lá, né? Vinha lá para se relacionar com eles, perderam essa relação com Deus, mas ainda tiveram suas vidas, precisavam ter dores, sofrimento, sentir os espinhos, trabalho duro, problemas, briga familiar, um filho que matou o outro, aquela coisa toda. Então, perderam tudo porque saíram da direção de Deus, porque saíram do propósito de Deus. E é isso que eu quero me ater mais um pouco, porque como que nós podemos entender agora na nossa vida prática? Eu fiz muito aqui uma abordagem para você entender a parte bíblica, né? Para agora nós poder fazer assim. Nós perdemos muito facilmente, mas é importante saber que quando nós confundimos as coisas e andamos pelo caminho errado, nós assumimos o risco. Porque se Deus manda fazer uma coisa e você acha que não é Deus, ou não fica, não busca a certeza, e você toma seu próprio caminho, se apressa no seu tempo, você assume o risco. Como Adão fez, ó. Deus falou, não, mas vamos lá, Deus, foi a mulher que tu me deste, né? Foi a Eva, foi lá, eu vou comer também. Então, o que foi? Assumiu o risco. E aqui eu quero ver com vocês algumas razões que nós confundimos as coisas, porque temos dificuldade de discernir entre material e espiritual. Primeira coisa que influencia isso é a visão materialista do homem. O homem, nós temos interesse em coisas, mas Deus não cuida nada. Deus não tem foco no material. A Bíblia fala que Deus é espírito e Deus não tem interesse em nada corruptível. Deus é eterno. Ele não tem interesse em nada corruptível, e sim no que é eterno. Um Deus eterno só cuida dos propósitos eternos. Pense bem nisso. Aí você fala assim, não, mas espera aí. Então Deus não, calma. Se algo material estiver envolvido em propósitos eternos de Deus, sim. Mas se não, ele não vai cuidar. Por isso, às vezes, a gente diz, quando você vai fazer um propósito com Deus, pedir algo para sua vida, por exemplo, eu quero formar, eu quero fazer medicina, eu quero formar meu filho em medicina, eu quero abrir um negócio. A gente está fazendo por que eu explica por quê. Eu quero fazer porque eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, tal. Deus quer saber para quê. Então, quando eu falar de propósito em um outro momento, eu vou explicar exatamente o porquê e do para quê e por que isso tem sentido. E essa falta de discernimento entre material e espiritual, eu queria dizer, olha o perigo de confusão que tem nisso. Quando o nosso foco está nas coisas. Quer ver uma coisa? Olha o que está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando de toda a nossa dificuldade humana, com o suprimento, com o dia a dia, buscar, se preocupe com as coisas eternas, essas coisas que vai ser acrescentado na sua vida, né? Outro texto bíblico é muito, e é o principal texto que eu acho na Bíblia, que explica essa dificuldade de nós nos relacionarmos com as coisas, dizer, a nossa facilidade, aliás, de buscar coisas, né? É o Salmo 23, o verso 1.
Todos vocês acho que sabem, estão ouvindo aqui, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando fala em nada me faltará, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é coisas que vai faltar. E não é isso que a Bíblia diz. Não é coisas que vai faltar. É o Senhor, a tradução original diz assim, o Senhor é o meu pastor e ele não faltará. O Senhor jamais faltará a você. Mas coisas vão faltar. Eu já estou repetindo o que já falamos aqui nesse contexto de pessoas que lê esse salmo e está faltando feijão na casa dela. Mas pô, como é que está escrito aqui? Não, nada me faltará. Nada, porque a cabeça dela está em coisas. E se a cabeça estiver em coisa, esse salmo não faz sentido, porque coisas vão te faltar. Você pode ter todo o dinheiro que tiver no mundo, coisas vai faltar. Alguma coisa vai faltar. E quando aqui o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta nenhuma. Pode me faltar coisas, mas Deus não me falta. E aí, se ele não falta, nós voltamos lá para o que nós falamos no começo. Quando o Senhor é abundante em nós ficamos igual Paulo. Eu já passei necessidade, já tive tudo, já perdi isso, já ganhei aquilo, tal. Tive bem, tive mal, dormi, acordei, tive dinheiro, tive comida, faltou comida, mas tudo posso aquilo que me fortalece, porque meu foco não está em coisas. Você está conseguindo entender? Tá claro para vocês? Então, o Salmo 23, ele, quando você olha para ele assim, ele cria outro, ele cresce na Bíblia, né? Então, aí ele cresce porque ele começa a fazer sentido. Porque tem muita gente que usa esse salmo como mote, como um monte de outros versículos, né? Mas assim, mais alguns fatores nós precisamos entender. Por que que precisamos entender para poder separar do que é perda do que não é perda, né? O desconhecimento de Deus e seus propósitos com o homem. Se você não conhece os propósitos de Deus com o homem, que é salvação e vida eterna, você não consegue discernir as coisas. Deus ele só cuida de materialidade se fizer sentido para o seu propósito. Já falamos isso. Se as coisas materiais fizerem sentido para o propósito de Deus, ele cuida disso. Senão não interessa para Deus isso. Tá certo? Outra coisa é o desconhecimento dos propósitos de Deus para a sua própria vida. Porque é importante saber como que você está no propósito de Deus. E as pessoas dizem, não, mas eu estou assim, Deus tem um propósito com todos. É muito importante que você aprenda isso. E nós deveremos falar isso em breve também sobre o propósito, voltar a falar, que nós já falamos isso anteriormente, né? A falta de intimidade com Deus. Quando não tem intimidade com Deus, a resposta dele fica difícil para a gente. É preciso ter intimidade com Deus. Falta de maturidade na fé. Pessoas que são influenciadas por qualquer coisinha, qualquer ventinho para lá e para cá, ela é influenciada a tomar decisão, ela não vai com qualquer conversa, ouve 50 pessoas, não sabe a quem orienta, não sabe de quem recebeu orientação, né? Maus conselheiros. Tem pessoas que perdem, tem perdas dentro que se aconselham com pessoas imaturas, pessoas que não têm sabedoria para o assunto, que não têm, assim, maturidade para isso, né? Aquelas pessoas que falam que a gente quer ouvir. E às vezes um conselho você tem que falar para que a pessoa não quer ouvir. Ela quer correr de perto de você. Você tem que fazer perguntas que ela não quer responder. Então, às vezes, chega a pessoa pedir aconselhamento para a gente, que quando a gente começa a falar, ela quer sumir dali. Porque as respostas que tem que dar diante de Deus é algo muito mais difícil, muito mais pesado. Entendeu? Então, pessoas despreparadas para aconselhar e outras pessoas são interesseiras no resultado do conselho, principalmente se estiver falando de conselho na área material, empresarial, tem gente que dá um conselho para te agradar, porque tem interesse no resultado do conselho, que isso tem retorno para ela. Pessoas mal preparadas, não estou falando só de pessoas, estou falando de pastores, de igrejas, a pessoa tem interesse, ela deveria se considerar, como que fala o juiz lá, que ela não está capacitada para aquela causa, né? Impedido de aconselhar nessa área. Né? E o pior de todos,
né? Perdão. É, eu ia falar uma coisa, mas vai falar mais para frente. Calma aí, calma aí, calma aí. É, nós também não sabemos ouvir Deus e usamos métodos esquisitos. Às vezes, pessoas usam os métodos esquisitos para ouvir Deus, para tentar achar isso, né? Tem aquele que faz sorteio na Bíblia. Agora complicou. Vai lá assim, pega a Bíblia, ó, hoje Deus vai falar comigo. Não estou dizendo que Deus não fala assim. Eu estou dizendo que Deus não é obrigado a falar assim para você, né? Aí você lê lá, Jesus e abre lá no que Judas diz assim, então Judas pegou a corda e foi se enforcar, e daí você vai fazer o quê? Não, não, segunda parte não. Aí você lá abre Jeremias, que só fala de pancada na vida. Não, mas também não quero. Aí você vai achar lá no Salmo, aí você vai lá. Então, gente, isso é criancice. Deus fala com a Bíblia, principalmente confirma na sua palavra, mas você tem que ter segurança que isso é um processo de Deus e não é aquilo que você vai escolher o lugar que Deus falar o que ele vai falar para você. Eu, particularmente, muito raramente faço isso. Quando eu faço, eu vou com certeza. E depois que eu vejo, eu vou diante de Deus para confirmar, para tentar a resposta mais clara de Deus. Porque a pior coisa é você dar passo em cima de um jeito falso de ouvir Deus. E principalmente você quer ouvir aquilo que você está ouvindo, aquilo que você quer ouvir. Aí se dá tudo errado, você fala, não, Deus falou comigo e deu errado. Não. O caso de Israel não foi isso. Lá em Israel, Deus falou com eles através do sacerdote, né? Através da maneira correta de falar, que era para a época, né? Aí tem outros que nós falamos semana passada, as coincidências. Ah, se eu sair aqui um passarinho sentar no fio de luz e voar, é porque é verdade. Ou se... Gente, não vou nem falar nisso. E aí, o pior de todos que eu ia falar. Aquelas pessoas são caçadores de profeta, que vivem procurando, eu vou lá em tal lugar porque a irmã revela, porque o irmão revela. Gente, par de brincadeira. Desde quando Deus encomenda lugar para ele falar? Isso acontecia na época dos profetas. Hoje, pode até ser que sim, mas como você pode confiar e dizer para Deus, ó, estou indo lá na casa da irmã fulana, o senhor faz favor de falar comigo, porque senão não vai dar certo, não. Aí a pessoa que chega lá se sente na obrigação de ter uma revelação para você. E não estou dizendo, às vezes a pessoa tem. Eu estou dizendo de não ter maturidade para essas coisas. E tem dias que é tão bom que a gente entra até num desespero de querer ouvir uma direção de Deus, que a gente entra assim numa agonia extrema e é tão bom orar com uma pessoa que tem revelação de Deus e Deus revelar. Mas tem gente que tem isso por hábito. Qualquer coisinha vai correr na casa de alguém e vai e um fala, não fala o que ela quer ouvir, vai no outro e vai no outro. Então, assim, gente, tem que ter maturidade, tem que ter cuidado, porque às vezes você vai lá, a pessoa fala porque achou, porque. Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando Deus fala para a gente, se a pessoa não for prudente para revelar alguma coisa, há um risco, há um risco muito grande de a gente se confundir. Porque não existe assim uma linha divisória tão clara entre Deus falar e não falar, ou porque é ministrado na nossa mente. Às vezes, se a pessoa deixar se influenciar a sua mente, não for madura o suficiente, ela fala coisas que não é necessário falar e fala para você. Revela coisas que não é revelação de Deus, sim, da mente dela. Aí você toma passo, né? Precisa conhecer também, conhecer Bíblia, porque nem todas as coisas Deus revela através de profecia. A profecia tem sentidos específicos. Então, quando as pessoas vão buscar, aí dá tudo errado, foi Deus que falou, não, não foi Deus que falou, não, foi uma pessoa que falou, que foi lá e pressionou ela porque que queria uma revelação. E como tem gente que é chegadinha a fazer isso, a se sentir o astro do céu para ficar falando e revelando tudo que é coisa. Pelo amor de Deus, vamos ser prudentes, vamos ter cuidado. Se você conhece a vida, a pessoa ora, você vai lá, ouve, vai buscar de Deus confirmação, você busca mais pessoas, mas não querendo mudar, vai ser a confirmação de Deus. Não é errado ficar pedindo confirmação de Deus. Se vocês verem a história de Gideão, nós falamos aqui semana passada. Ele colocou a lã um dia e fez um propósito. Deus confirmou no outro dia, ele inverteu a forma. Ó, agora se tiver ao contrário de ontem, é porque o Senhor mesmo. E coisas impossíveis na natureza aconteceu. Eu falei, então tá, o Senhor deu a resposta e o Senhor confirmou. E Deus nem isso repreendeu ele. Falou, você está desconfiando de mim? Não, não, Deus respeita a nossa fragilidade. Deus conhece como nós podemos nos relacionar com ele de maneira madura, né?
Outra coisa, nós oramos, submetemos as coisas à vontade de Deus, mas não subordinamos totalmente a nossa vontade. Você fica numa torcida para que Deus faça a sua vontade. Você não descansa nele. E aí, qualquer coisinha que venha para o lado da sua vontade, foi Deus que está fazendo. Se for contra, não é Deus. Então, não adianta. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar que a vontade de Deus flua. Você entregou na mão deles. Eu costumo postar nas minhas redes sociais dizendo assim, não adianta entregar o controle para Deus e ficar com as pilhas. Porque o controle não vai funcionar. Tem gente que, Deus controla, vai, mas não tem essa firmeza diante de Deus. Então, por isso, quando nós falamos algo com Deus, oramos, entrega na mão dele e confia, né? O Senhor diz, Senhor, estou entregando o Senhor, mas o Senhor não vai cuidar direito, deixa eu ficar cuidando, tá? Eu vou tentar cuidar isso aqui, vou dar uma ajudazinha. E tentar ajudar Deus foi o que Sara fez. Falou assim, eu tenho mais de 100 anos aqui, não vai dar para ficar grávida. Então, vou fazer o seguinte, eu vou ajudar aqui. Vou fazer Abraão deitar com Agar e ter um filho, que ele resolve o problema. Deus não tem coisa nenhuma. Aí tá aí a encrenca até hoje entre judeus e árabes lá, por causa de toda essa história, né? Tem situações que não temos coragem ou força para abrir mão do nosso querer. Por exemplo, quando nós oramos pela cura de um ente querido, que a gente vê que não tem mais condição de vida, que é idoso, que está lá. Então, é muito difícil a gente chegar a entregar a Deus, a tua vontade seja feita. Porque o nosso coração, nós somos ser humano, eu já passei por isso, já testemunhei aqui, que às vezes, quando eu orava pela minha mãe, até um dia o Senhor falou, até quando você vai insistir e não vai orar para mim fazer a minha vontade? Talvez está aqui minha família me ouvindo, não sabem disso. Mas o dia depois que nós começamos a entregar a Deus, eu acho que uma das minhas irmãs, Deus levou ela. Então, às vezes, nós submetemos pessoas ao sofrimento porque nós não temos coragem de entregar na mão dele. Porque, claro, quem de nós quer perder uma mãe? Quem de nós quer perder um ente querido? Ninguém. É uma coisa assim terrível. Tô indo ao extremo para você ver como as pessoas dizem para você que é tudo fácil. Dizem, não é. Mas às vezes tem que ter a audácia, a ousadia de ir a Deus e confiar nele. Porque o que ele tem é melhor. Porque Deus não faz confusão. Quando se submete a ele, ele não te deixa você se confundir. Não deixa você se confundir. Pode ficar tranquilo. E a vontade de Deus é perfeita. Mas nós somos formados e educados para ver a nossa vontade, independente da de Deus ser perfeito. Nós achamos que a nossa que é perfeita. E isso não é fácil mudar. Por isso nós temos perdas, porque nós não deixamos Deus fazer sua vontade em nós. Nós queremos ajudar Deus, como Israel tentou ajudar. Já estamos com a guerreira tudo pronto, tá tudo prontinho, Senhor. Só diz para nós quem vai na frente. Foi lá, pá, 22 mil. Foi lá, Deus, mas devemos de novo? Vai, mais 18 mil. E assim a gente quer fazer, né? Fazer do nosso jeito. Fazendo igual Sara, querendo ajudar Deus. Nós temos que confiar, não precisa de ajuda. Precisa da nossa confiança, da nossa fé. Porque as coisas de Deus só são compreensíveis no âmbito da fé. Estou encerrando. O segredo de entender as coisas e todas as ocorrências em nossa vida é ter intimidade com Deus, porque na intimidade a voz dele você conhece, o falar dele você conhece. Quando tem voz estranha, você não precisa, até no WhatsApp, a pessoa que você tem intimidade, quando ela está falando, você não precisa nem olhar o nome, porque na forma de falar você conhece. Então, com intimidade com Deus, você conhece ele. Subordinar-se à vontade dele, por mais que possa confrontar a sua vontade. Subordinar, entregar o controle para ele com pilhas, tá? Ter fé para abrir mão e subordinar nossa vontade a ele, porque sem fé é impossível acontecer isso. Quando a Bíblia fala sem fé é impossível agradar a Deus, porque fora do âmbito da fé, no âmbito material, a gente não consegue. Nada de material agrada um Deus eterno. A fé é a transposição entre a vida do material para o espiritual e para o eterno, porque a eternidade, a vida eterna só existe se nós alcançarmos a vê-la
pela nossa fé. A nossa racionalidade, a nossa vida acaba no túmulo. Mas a fé nos faz entender uma vida além do túmulo. Na dúvida do resultado, só ter certeza que nossa confiança está nele. Quando o resultado acontece, você tem dúvida? Tenha certeza que a sua confiança está nele. E a sua confiança está nele, tudo vai dar certo. Quando a tua confiança está nele, quando tem perdas, você sabe que essas perdas não são perdas, mas é o processo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que nós possamos entender a amplitude desse tema e a amplitude como é nós cuidar e entender que perdas ocorrem dentro da vontade de Deus e fora da vontade dele também. Quando nós colocamos os pés pelas mãos, muitas vezes, querendo ajudar Deus e perdemos a nossa intimidade, nossa relação com ele, perdemos a nossa confiança nele. Mas que Deus ajude cada um de nós, que tenhamos sabedoria para viver com ele na sua presença e confiando nele. E que assim, saber que nenhuma perda, ela se dá no controle de Deus. Quando há perda no controle de Deus, é um caminho de vitória, uma preparação para o caminho de vitória. Que Deus te abençoe. Na próxima segunda-feira a gente volta. Que Deus esteja com cada um de vocês.